Uma pergunta para vocês para começar. Qual é o maior momento de felicidade de um homem comum, de um ser humano comum? Alguém sabe ou não? Pensem nas suas vidas ou pensem no que vocês já experienciaram. Alguma sugestão? Momento atual, quando nasce um filho. Quando se sente em evolução. Quando eu tive meus filhos. Quando entra o pagamento, pode ser também. Cada um tem o seu momento de felicidade. Olha, colocaram até Samadhi aqui. Maravilha. Tá todo mundo indo bem, faz sentido tudo isso. Mas eu vou dar agora para vocês uma outra opção. O maior momento nosso de felicidade, normalmente, é quando a gente dorme. Todos esses que vocês citaram, sim, são felizes. Mas o maior de todos é quando a gente dorme. E isso, o Guruji falou isso para uma vez. E se a gente for pensar, não é quando a gente dorme e sonha um monte, mas é quando a gente dorme profundo completamente. E sabe quanto isso representa do nosso sono? Se a gente dorme, por exemplo, 8 horas, esse sono profundo, onde a gente realmente está feliz, corresponde entre 10 a 20% dessas 8 horas. Vamos calcular de uma maneira bem por cima, 1h30, que é já um valor bem elevado dentro dessa faixa de sono profundo. Eu tenho 24 horas. Entre 22 e 23, eu estou acordado, me debatendo para lá e para cá, procurando o quê? Ser feliz. E aí, depois de tentar essas 22 horas, mesmo nos sonhos, eu falo, desisto. E quando eu desisto de tentar ser feliz, eu fico feliz. Uma pergunta. Hoje é dia de vocês falarem não eu tanto. Se o sono é o maior tempo nosso de felicidade contínua, por que será que isso acontece no sono profundo? Alguma ideia? Devido à entrega, igual na meditação, quando a mente deixa de pensar, estamos mais desligados da matéria. Vazio. Legal. Todas essas respostas fluem para um denominador comum. A gente tem uma cessação da mente. O que acontece no sono profundo? Seu corpo está desligado. No sono com sonhos também. Mas no sono profundo é o único momento, pelo menos do sono, onde a sua mente está parada. E a sua mente inativa significa felicidade na vida. Então, durante esse sono profundo, a gente sente felicidade porque a nossa mente está desligada.
os sentidos não estão ativos e a gente não tem pensamentos, não tem nada. E aí a felicidade. Então, talvez alguns de vocês, ou talvez vários, estejam pensando, maravilha, vamos dormir mais então. Por que a gente não dá uma esticada se é o momento mais feliz? Vamos esticá-lo. Vamos tentar dormir umas 12 horas por dia. Será que dá? Para dormir dá, mas para esticar a felicidade não dá. Deus criou esse mundo tão perfeito que ele permite só um pouquinho de desfrute da felicidade no sono, porque ele falou, senão meus filhos vão abusar e eles vão passar o dia inteiro dormindo, minha criação vai para o buraco. Então, não tem como você aumentar muito esse estágio de sono profundo ad eternum ou esticar. Você pode dormir mais, mas o que vai acontecer? Você não vai ser feliz. Você vai ter preguiça, você vai ficar com tristeza, com moleza ou com sonhos. Você não vai conseguir estender esse seu estado de felicidade. Já que ficou claro no sono profundo o porquê da felicidade, vamos agora trazer isso. Vamos trazer isso. Samadhi não é sono profundo. A gente vai chegar lá. Vamos estender isso agora para o nosso dia a dia quando a gente está acordado. A gente fica feliz durante o dia. Se a gente aplicar esse mesmo raciocínio da nossa felicidade no sono profundo, na nossa felicidade durante o dia, nas nossas experiências. Por que a gente fica feliz? Qual é esse processo da gente ficar feliz durante o nosso dia com as experiências? Alguém se arrisca? Todo mundo fica feliz um pouco, pelo menos. O porquê? Sua mente para durante o dia? Quando temos paz. E da onde vem essa paz? O negócio é da ligação com Deus, da mente. Se no sono profundo a gente fica feliz quando a nossa mente para, no dia a dia, a gente sente a felicidade também quando a mente para, quando a gente está ativo. E o que significa no estado acordado a mente parar? O momento que a sua mente realiza um desejo, naquele momento ela para. No momento da realização do desejo, a sua mente para. Pensa numa abelha. Veio essa ideia na cabeça da abelha porque aqui no Ashram, lá no fundo, tem uma abelha muito grande, preta, acho que ela chama mangaba. E ela voa, parece um avião voando para lá e para cá, ela parece estressada. É um barulho, se essa abelha me picar, eu já vou direto para o paraíso. E ela fica voando e voando e voando. E sabe quando ela para de fazer barulho, de voar? Quando ela encontra uma flor com néctar, com mel. E ela fica completamente em silêncio. Claro que quando ela acaba de sugar, ela de novo começa. A nossa mente é igual a essa abelha. Ela é cheia de desejos. E ela sempre nos leva a buscar a realização desses desejos. E quando ela alcança a realização desse desejo, ela fica plena e ela para. Naquele momento. Maravilha! Vamos realizar todos os desejos. E aí eu vou ser feliz sempre. Será que é possível ou não? Vamos só dar um exemplo bem básico. Você está com fome e vai num restaurante. Enquanto a comida não chegar, você vai estar pensando, você vai estar imaginando que horas vai chegar minha comida, como vai ser essa comida, será que ela vai vir do jeito que eu quero? Você vai projetar, você vai ter ansiedade, você vai... Na imaginação, talvez você tenha felicidade, mas enquanto sua mente está com aquele desejo, você não consegue ser feliz, você não consegue ter paz. E aí chega a comida.
A hora que você coloca na boca e mastiga e sente o gosto, ou que a comida enche o seu estômago, sua mente para. Aquele desejo foi realizado. E enquanto aquele desejo se realiza, a sua mente está parada. E a razão da felicidade é a sua mente estar parada. Porque aquele desejo cessou. Mas a minha pergunta é... Vocês estão vendo que eu estou cheio de perguntas hoje. Quanto tempo eu consigo permanecer feliz nessa realização de desejo? Alguém sabe ou não? Por quanto tempo eu consigo manter essa felicidade quando eu desfruto de algo que eu desejava no mundo? Dependendo da realização, segundos, bem pouco, pouco, até saciar o desejo. Então, e sabe por que pouco? Porque essa satisfação, essa felicidade que vem desse desfrute, só dura até o próximo desejo aparecer. Só dura até que venha esse outro próximo pensamento. Então, o que acontece? Você está acabando de comer e você está desfrutando cada bocado. Só que sua fome está começando a acabar. Aí qual vai ser? A sua felicidade vai ser interrompida por quê? Vai vir um outro desejo, a sobremesa. E aí você pede a sobremesa. E aí você dá 2 colheradas, acaba, você realizou aquele desejo. Vai vir o próximo, minha cama. Até você chegar na sua casa, ou até você ir para o seu quarto, sua mente não vai te deixar em paz. Até que você deita e entra naquele outro processo. E assim por diante. Todos os nossos desfrutes, todas essas nossas realizações e desejos, pequenos ou grandes, são um momento no qual a nossa mente para e por essa parada dela, igual a abelha na flor, sugando aquele néctar, a gente sente a felicidade. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão vendo que vocês estão fazendo hoje a aula, não eu. Qual o mal nisso? O que tem de errado nisso? Se tem algo de errado também, apego, ficar prisioneiro de desejos, os desejos nunca cessam. Interessante. Gera ansiedade. Depender de algo externo para ser feliz. Tá muito legal, todas essas conclusões. Então, o que acontece? Escravo do desejo e não pensa em Deus. O que acontece quando a gente tem essa felicidade com o desfrute externo? Uma realização de um desejo vai gerar vários outros desejos. Então, o que acontece? Por alguns segundos, por alguns instantes, eu desfruto e fico feliz. Mas o que acontece com aquela felicidade? Ela vai gerar um monte de outros desejos. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou sair correndo atrás deles para realizá-los, porque qual é a minha ideia? A realização deles vai me trazer a felicidade. E assim eu continuo. Um gera vários, esses vários vão gerar outros vários. Então, o que acontece? Pensa nesse processo. Eu estou gerando um desejo para experienciar a felicidade. Só que a felicidade experienciada através da realização de um desejo, ela não é direta. Ela é uma felicidade de segunda mão. E uma outra coisa, é um péssimo investimento. Vamos supor que você está devendo um dinheiro. E aí você vai num banco e você não tem outra opção, e você pega um empréstimo com juros extremamente altos. E aí você paga aquela dívida, mas o que você fez? Você abriu um outro buraco. E aí, para pagar tentar cobrir aquele buraco, você vai num outro banco e pega mais dinheiro. E paga aquela.
Está melhorando a sua condição ou está piorando? Está piorando. Naquele instante você fica aliviado. Ah, paguei. Só que quando você sai daquele banco, você lembra, meu Deus, eu tenho um buraco maior no outro banco, eu preciso achar um outro banco. Quantos bancos você vai arrumar? O problema é que os bancos são limitados e finitos, mas os seus desejos são infinitos. Então, toda vez que você corre atrás da satisfação de qualquer desejo, com a perspectiva de que ali vai ser a sua felicidade, enquanto eu não sossegar esse desejo, eu não vou ser feliz. Você está aumentando sua dívida. Você está aumentando o número de desejos. E você está se afastando da felicidade e não chegando perto dela. Isso está claro para vocês? E isso é com tudo. Com dinheiro, com pessoas, com objetos, com alimento e assim por diante. Fala, pronto, agora esse monge vai mandar eu parar de comer, de me relacionar, de ter posses, será? Vamos pensar um pouquinho mais. Agora, então, agora que a gente entendeu esse processo, a gente entendeu do sono e a gente entendeu agora esse processo da felicidade no mundo, é quando a mente para pela realização de um desejo. Não é errado a gente desfrutar, mas quais são os problemas que ele gera? Qual é o problema de a gente associar a nossa felicidade com o nosso desfrute no mundo? Com uma boa companhia, com uma boa comida, com dinheiro, com posses materiais, com objetos, não importa. Quais são os aspectos negativos de a gente buscar a felicidade no mundo? Alguma ideia? Vocês estão inspirados hoje. Fragilidade e apego. Legal. Pelo que a gente discutiu também, temporário. Transitoriedade, primeiro. Segundo, eu me apego. Puxa, fiquei feliz. Mas será que, se aquilo lá me trouxesse a felicidade, aquele objeto, ela não ia desaparecer? Quanto mais eu tivesse aquele objeto, quanto mais eu estivesse na presença daquela pessoa, ou quanto mais eu estivesse comendo aquilo que me trouxe a felicidade, essa felicidade deveria aumentar também, proporcionalmente à quantidade daquele meu desfrute. Mas será que isso acontece? Pega uma pessoa que você fala que você ama e fica abraçada com ela 24 horas. A sua felicidade vai aumentar? Você ficou 5 minutos com ela, você ficou feliz. Será que você ficar 24 horas com ela, você vai ficar feliz? Você vai falar, meu Deus, eu não aguento mais. Eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer minhas coisas, essa pessoa não me desgruda. Aquele chocolate te trouxe a felicidade naquele momento. Puxa, era o que eu estava precisando. Come 5 barras daquele mesmo chocolate. Vai te trazer a felicidade? Não. A felicidade foi embora. E por um outro lado, se você associou aquilo com a felicidade com aquilo, ela também te traz apego. Então, a felicidade definitivamente não está no objeto, não está na pessoa, não está na comida. Então, quando eu desfruto de algo com a convicção de que aquilo me fez feliz, eu estou gerando mais desejos, que é o apego, e eu vou ficar correndo igual um ensandecido para realizar mais e mais desejos para alcançar a felicidade. E assim vai a nossa roda, que alguém falou de samsara, infinito. Então, olha que interessante isso. A nossa felicidade não se encontra no objeto que a gente está buscando, mas ela se encontra nessa parada da mente.
nessa cessação de desejos por aquele instante. E o porquê? Bom, já que eu estou fazendo um monte de perguntas, eu vou fazer mais uma. O porquê a gente tem a experiência de felicidade quando a mente cessa? Parece que esses assuntos são tão simples, mas se a gente pensar um pouquinho mais neles, a gente pode transformar tanto a nossa vida com uma perspectiva diferente. O porquê eu sinto felicidade quando a minha mente cessa ou quando os desejos cessam? Plenitude, presença e conexão com Deus. Sim. Exato. O que acontece? Nós já somos a felicidade. Nós já somos o pleno. Só que o que nos afasta dessa plenitude? Os desejos. Porque eles nos levam para o objeto, para o mundo, e nos afastam. Então, toda vez que esse instrumento que nos afasta da nossa essência, que é a plenitude e a felicidade, cessa, naturalmente a gente tem a experiência da felicidade. A experiência não advém para nós por causa da relação nossa e do contato com o objeto daquele momento, mas ela vem pela cessação das ondas mentais. E naturalmente nós já somos a essência feliz. Nós já somos o divino, que é a felicidade. Então, automaticamente, quando a sua mente para, qual é o resultado? Felicidade. Então, olha que interessante. Sri Ramakrishna Paramahansa dava um exemplo muito legal. Um cachorro que está morrendo de fome achou um osso. E aí ele pegou esse osso e começou a roer, mas o osso já estava muito seco. E aí fez um monte de pontas por quebrar o osso. E essas pontas do osso quebrado começaram a furar a boca do cachorro. E o que aconteceu? O osso começou a ter sangue. E o cachorro pensou: ah, achei um osso e com sangue ainda. E aí ele, com mais voracidade, começa a mastigar mais e mais. E começa a gerar mais pontas e começa a sangrar mais. Ele pensa que ele achou dentro do osso aquilo que vai satisfazê-lo. Mas aquele sangue era dele e o osso continua seco, cheio de farpas. O osso seco é o mundo. E nós somos esse cachorro tentando morder o mundo e descobrir a felicidade. O osso seco vai nos machucar. E o sangue veio de nós mesmos, o que significa? A felicidade não está no osso seco. A felicidade aqui é o sangue. A felicidade está dentro de nós. Quando a mente cessa, a felicidade aparece. Então, até mesmo no mundo, quando você está feliz da vida por algo material, não é o algo material que te trouxe a felicidade. Foi porque a sua mente, por aquela fração de segundos ou minutos que ela parou, você teve a experiência do divino em você. Só que erroneamente, a gente reflete e associa isso com um objeto. E isso traz apego, isso traz ignorância e nos afasta da nossa divindade. Isso está claro? Isso é simples, mas a gente nunca para pensar. Tem duas definições de mundo nas escrituras. Uma definição é que o mundo é um oceano de miséria e sofrimento. É bem sombrio essa definição. E uma outra definição, às vezes na mesma escritura, ou é bem próximo, uma definição da outra é: o mundo é um oceano de alegria. Como pode ser que o mesmo mundo pode ser um oceano de miséria e o mesmo mundo pode ser um oceano de bem-aventurança? E a resposta é: depende da nossa atitude, da minha relação com o mundo.
Se eu continuar vivendo com a expectativa e com a certeza de que o mundo vai me fazer feliz, o mundo vai ser um oceano de sofrimento para a gente. Porque lembra, a gente discutiu os aspectos negativos dessa busca de felicidade no mundo. É temporário, a nossa percepção muda. Um objeto me fez feliz naquele momento, no outro eu já não aguento mais. Aquela pessoa que eu amava e que me fazia feliz, agora eu já não consigo olhar mais na cara. Os objetos acabam, as pessoas se vão, e minha mente está constantemente mudando. Não dá. Então, o resultado da minha expectativa e da minha busca de felicidade no mundo sempre vai resultar em sofrimento, mais cedo ou mais tarde. E é por isso que os mestres falaram: um oceano de miséria é o mundo. Não é o mundo que vai ser bom ou ruim, mas a minha atitude ao viver no mundo é o que vai dizer se ele vai ser um oceano de miséria ou se ele vai ser um oceano de bem-aventurança. Mas, se eu olho para o mundo como um local onde eu tenho que viver, como um local permeado pelo divino, e se eu busco essa felicidade em mim, com essa certeza dessa relação, o reflexo dessa meu acesso à felicidade vai refletir por toda parte e o mundo vai se tornar o oceano de bem-aventurança. Uma outra metáfora que eu já falei algumas outras vezes, que Paramahansa Yogananda citava. Tem um animal que chama cervo almiscarado. E ele tem uma bolsa dentro dele, em uma certa época do ano, ele produz aquele almíscar, que é um dos perfumes mais caros. Deve ser, eu não sei. E o que acontece? Ele mora lá nas montanhas escarpadas. E quando chega nessa época que ele produz esse almíscar, dentro dele, numa bolsa, ele sente esse cheiro e ele fica alucinado por esse perfume. E ele quer encontrar onde está esse perfume. E é tão bom e tão atraente que ele fica alucinado. E ele começa a correr para buscar isso. E o que acontece? Ele cai do penhasco. Então, o caçador, ele não precisa escalar a montanha para pegar esse bicho e extrair essa essência. Por tanta alucinação para encontrar esse negócio que está dentro dele, ele cai dessa montanha. E o caçador só pega ele e extrai o perfume e vai vender. Qual é a nossa atitude no mundo? Com expectativa de encontrar a felicidade em algum momento no mundo, a gente vai estar igual esse servo almiscarado. Vai estar sempre, puxa, quase. Nossa, eu fui feliz, mas foi embora. Mas passou. Mas, puxa, descobri a verdade. Mas enjoei. E assim por diante. Almiscarado. E agora, o que a gente faz? Será que em outro mundo a gente consegue algo diferente? Não. E quando eu falo mundo, o mundo inclui o nosso corpo. O nosso corpo faz parte do mundo e não da gente. A nossa mente. Toda vez que eu crio a expectativa de que esse corpo vai me fazer feliz, é sempre naquele momento temporário. Eu vou no espelho. Nossa, eu tô linda hoje. Por quanto tempo dura isso? Até eu ver que tem uma ruga nascendo. Até que eu ver que tem um cabelo branco. Até que eu vejo alguma outra coisa. E assim vai. Isso faz parte. Como eu faço para resolver esse impasse? Qual é a maneira correta de se viver? Será que eu tenho que ficar triste que o mundo não vai me trazer felicidade? É um osso seco? Não. Eu tenho que aprender a acessar o local dessa felicidade. E automaticamente o mundo vai também refletir felicidade. O mundo é como ele é, mas a felicidade que eu vou derivar da minha experiência do mundo depende do meu acesso da felicidade, no local certo dela. E como eu faço isso? Essa resposta vocês já sabem. Vocês sabiam que ia chegar nisso, né?
Como eu faço para mudar isso? Meditação. Meditação é a arte de fazer a nossa mente cessar. Meditação é a arte de eliminar todos os desejos inúteis e nocivos da nossa vida. Não existe outra possibilidade. Qualquer outro caminho que eu fizer, eu vou gerar mais desejos. Qualquer outro caminho que eu fizer, eu vou seguir em direção à extroversão e não à introversão. Então, olha o que a meditação faz. Pensem agora nesse processo que a gente estudou até agora, de cessação dos desejos. A meditação é esse caminho no qual gradualmente a nossa mente vai se libertando e libertando e libertando dos desejos, sem a necessidade de realizá-los. Porque a realização dos desejos é impossível. Os desejos são infinitos e ilimitados, eles só se multiplicam. Então, eu viver para realizá-los, para ser feliz, como a gente falou, é o negócio mais terrível que eu podia fazer na minha vida. Mas a meditação vai eliminá-los. E essa eliminação vai me trazer felicidade. Não só isso. A meditação acalma os sentidos e tranquiliza a mente. E gradualmente essa experiência do divino, que é a felicidade que existe em mim, começa a se manifestar mais e mais plenamente na minha vida. Então, a meditação vai me conectar direto com Deus, que é a fonte de felicidade. A meditação vai eliminar os meus desejos gradualmente. E a meditação vai acalmar minha mente. Até que eu chegue num momento onde, cada instante da minha vida, eu estou imerso na felicidade. E isso é o que um mestre realizado tem. Ele é feliz o tempo inteiro. E isso não muda. Quando a gente espera obter a felicidade do mundo, a gente não tem uma relação boa com o mundo. Por quê? Porque a gente tem sempre expectativa e ansiedade. A gente tem apego e possessividade para aquilo que a gente considera como sendo a fonte da minha felicidade. A gente tem medo de perder. A gente tem insegurança. A gente tem sofrimento. Mas, pensem, vocês plenos de felicidade em si e se relacionando com o mundo. Será que não seria uma relação mais saudável? Com pessoas e com objetos, com dinheiro, com comida, com qualquer coisa? E a resposta é sim. Quando você não depende daquilo para ser feliz, a sua relação é mais leve. A sua relação é mais saudável. Então, a meditação não vai só trazer uma introspecção e a experiência do divino, mas ela vai trazer uma relação completamente diferente, positiva e saudável com o mundo. Eu não vou ficar bravo e frustrado porque aquela pessoa não é do jeito que eu gostaria que ela fosse e ela me faz infeliz por causa disso, eu vou tentar mudá-la. Mas se eu já acessei essa fonte, eu vou aceitar muito melhor as coisas. Aqui tem uma pergunta. E a concentração, uma atividade realizada com atenção plena? Sim, isso é meditação. A minha mente está focada num só objeto. Num só ponto. Ela parou também. Por isso que é tão difícil. Quando você fala de concentração, sabe quanto tempo é considerado concentração? 12 segundos. Se você conseguir deixar sua mente parada por 12 segundos num objeto, isso é chamado, na verdade, isso é chamado introspecção. Se você conseguir deixar sua mente concentrada por 144 segundos num objeto, aquilo lá é... Não, desculpa, isso é concentração. Concentração são 12 segundos. 144 segundos, que são 12 vezes 12, é meditação já. E se você multiplicar isso por 12, que em cálculos vai dar por volta de 28 minutos, menos de meia hora, isso é samadhi. Ou seja,
Se a gente tiver a capacidade de colocar nossa mente por 12 segundos num objeto ou numa ideia só, a gente vai desfrutar da felicidade. Isso é concentração. Se você consegue dobrar isso, multiplicar isso por 12, isso vai se chamar meditação. Sua mente num único ponto, parada. E se você multiplicar isso ainda por 12, isso é realização, absorção completa. Então, tudo reside no ato de parar a nossa mente. Quando a gente está focado no profissional para o melhor em tudo, é desejo? Sim, é desejo. Toda vez que a gente coloca a expectativa nossa de felicidade no mundo, isso é desejo e vai gerar mais desejos. Você realizar suas atividades profissionais, mas não pela busca da felicidade em si, mas se você compreende que aquilo é sua missão, que aquilo vai te fazer bem, que aquilo vai te trazer uma vida estável, perfeito. Mas não com a expectativa e com o desejo de que aquilo é a fonte da sua felicidade. Esse é o segredo. Você tem que agir e vai agir, mas depende só da sua atitude, é a chavinha e não a atividade em si. Isso está claro para todo mundo? Alguém tem alguma pergunta? Antes da gente seguir um pouquinho mais para encerrar. Legal. Então agora, vamos fazer as contas. A gente falou de 3 momentos. Felicidade no sono, que era quanto? No máximo 1h30. Eu não vou calcular agora a porcentagem, mas no máximo 1h30 de 24 horas. E o que acontece dessa felicidade? A felicidade do sono profundo está associada à ignorância. Você dorme, é como se você tivesse congelado a sua mente. Ela não está mais pura, não está mais tranquila, nada. Ela só congelou. E por ela congelar, você ficou feliz. Mas quando você abre os olhos de manhã, o que acontece? Sua mente vai para o micro-ondas e ela volta exatamente como ela era antes. Ela não ficou melhor nem pior, ela é igual. Vamos para o segundo momento, quando eu estou acordado e quando eu estou buscando essa felicidade no desfrute no mundo. Todos vocês concordaram e vocês responderam do tempo disso. Se a gente comparar da 1h30 no sono e do desfrute no mundo, o sono é muito maior. Por isso que eu falei no começo, o maior momento de felicidade é o sono. Porque aqui são alguns segundos ou alguns minutos e ela já acaba. Então, a felicidade que a gente deriva no mundo, quando eu busco ela no mundo, ou felicidade entre aspas, ela é 1% de felicidade e 99% de expectativa, de ansiedade, de frustração, de sofrimento, de apego e assim por diante. Então, também não é um bom negócio desfrutar de 1% e depois ter que aguentar os 99%. E agora vamos para o último. Meditação. É o único local que pode te garantir, os mestres garantem, 100% de felicidade. E essa felicidade não é aquela felicidade igual do sono profundo, que é baseada na ignorância. É a felicidade baseada na expansão da sua consciência. A sua mente vai parar não porque ela foi congelada. A sua mente vai parar porque ela está mais leve, sem desejos. Ela está mais leve de pensamentos. Então, gradualmente, ela vai alcançar um estado de felicidade. E como é essa felicidade? Eu vou ler para vocês um verso da Bhagavad Gita que fala sobre essa felicidade. É o capítulo 6, versos 20 ao 23, que tem uma ligação com o que a gente está falando agora. Quando a mente foi dominada pela prática da meditação, ela habita na alma, ela percebe a alma e ela desfruta da alma.
Então, o que acontece com isso? A felicidade absoluta é experimentada. Ela é reconhecida pelo intelecto, mas ela é além dos sentidos e da mente. E estando estabelecida na alma, a mente nunca mais se afasta da verdade. E tendo realizado a alma, a mente entende que não existe nenhum outro ganho maior do que esse. E uma mente nesse estado não se afeta mais, nem mesmo pelo maior dos sofrimentos. Que a pessoa, então, conheça yoga, que é a libertadora dos apegos e dos sofrimentos que eles trazem. Essa yoga deveria ser praticada com claridade de propósito, sem desencorajamento. Esse é o ganho da meditação. E agora façamos as contas. Qual dessas três alternativas deveria ser a meta da nossa vida? Lembra, todos nós nascemos para encontrar felicidade. Todos nós, sem exceção nesse mundo, estamos buscando só uma coisa, a felicidade. Felicidade do sono, felicidade dos objetos, felicidade da meditação. Qual dessas a gente deveria buscar? Qual dessas deveria ser realmente o foco da nossa existência? A felicidade do sono exclui a felicidade do mundo e a meditação. A felicidade no mundo, que eu falei de associar a felicidade no mundo, exclui o sono e exclui a meditação. A meditação não exclui o viver no mundo, nem o sono. Ela é inclusiva. Quanto mais eu tenho minha mente pura, quanto mais meus desejos estão controlados, quanto mais minha mente está serena, mais eu vou desfrutar de felicidade no mundo. Mas não mais com a ideia de que é o mundo que está me trazendo felicidade. Mas a minha felicidade interior está se expandindo por toda parte. E eu vou ter um sono melhor também. Ou seja, minha felicidade vai aumentar de todos os meios. Isso faz sentido para vocês? E isso está claro para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui que é: como se concentrar quando se tem uma dor lombar? Ora, a nossa mente ela só consegue se concentrar em uma coisa. Então, se você estiver fazendo algo que não é motivador, ela vai ficar na sua dor. Se você, de repente, vai fazer algo que é mais interessante ou mais importante, a sua mente só consegue se concentrar em uma coisa. Ela muda o foco para essa outra característica, esse outro momento. Então, primeiro, se você está sentindo muita dor e precisa se concentrar em outra coisa, se a dor for muito intensa, a mente vai ficar nela. Toma um remédio, faz um alongamento, faz uma oração, quebra o foco de atenção nessa dor de alguma maneira para que você consiga se concentrar em outra coisa. A mente nunca consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Ela só consegue se concentrar em uma coisa. E se essa coisa for negativa, eu tenho que arrumar um jeito de mudar o meu foco. E se isso for tomar um medicamento, não tem problema nenhum também, porque senão ela fica grudada nesse aspecto. Como distinguir desejos, missão e desejo e não missão? Desejos e missão e desejo e não missão. A gente tem que... O que acontece? A gente precisa de discernimento. Quando vem um desejo na sua cabeça, você tem que pensar primeiro antes de realizá-lo. Esse desejo está me levando para algum lugar? Esse desejo vai fazer bem para a minha vida? Qual vai ser a consequência da realização dele?
Um outro aspecto que eu lembrei do negativo do mundo é que muitas vezes a gente não consegue realizar também o desejo. Eles geram apego, eles são temporários, mas muitas vezes a gente não consegue realizá-lo. Então, a gente precisa viver com discernimento. E o que é importante nisso? Você tem que ter uma meta. Se a sua meta for clara, ou seja, o que eu estou fazendo nessa vida? Para onde eu quero andar e onde eu quero chegar, vai ficar muito mais fácil você determinar se esse desejo é bom ou não. Então vamos supor, a sua meta é meditar e encontrar Deus, se realizar. E aí vem um desejo para você encher a cara. Ou vem um desejo para você se vingar de uma pessoa. Ou um desejo X. Você vai entender, será que isso é condizente com a minha meta ou não? E quando isso não for claro na sua vida, se aquele desejo é condizente com a sua missão, ou se aquele desejo não é condizente com a sua missão, ora, com sinceridade, porque nem sempre a gente tem todo o discernimento. Deus, mestres, eu quero fazer o melhor, eu quero decidir o melhor e eu quero sempre andar em direção à minha meta. Mas agora não está claro para mim e eu preciso decidir. Me guia, por favor. E eu vou considerar que essa decisão foi a sua decisão. Quando você precisar decidir, for necessário decidir, você não tiver clareza, ora e entrega essa sua decisão para Deus e segue. Com a certeza de que está indo para o caminho certo. Mas essa parte de discernimento é extremamente importante no dia a dia. A nossa mente quer realizar os desejos por impulsão. E isso vai levar a gente sempre para problemas. Certo? Como concentrar a mente quando ela está muito agitada e dispersa e não se fixa na respiração? Legal. São várias coisas que você pode fazer. Você pode fazer uma oração. Você pode fazer um pouco de esporte. Um pouco de esporte tira a sua mente dessa agitação toda. Por quê? Porque o seu físico vai demandar concentração e energia e a sua mente foca um pouco mais. Gasta um pouco dessa energia que ela está sendo usada só na mente e usa um pouco no corpo, é uma coisa. Ora, Deus, olha o estado dessa mente caótica. Me ajuda, eu estou tentando me concentrar. Faça uma oração. Canta uma canção devocional. Escuta uma música. Isso ajuda. Isso tira. É igual uma criança. Quando uma criança está insuportavelmente cansada e chorando e agitada, a mãe põe ela no colo e canta. Ou fala, olha aquilo, que legal, distrai. Uma outra coisa que é extremamente poderosa para concentrar sua mente nesses momentos é faça pranayama. Se você não consegue concentrar só na respiração. Inalações lentas, longas e profundas, exalações lentas, longas e profundas destroem a agitação mental. Destroem. Tenta. Se cerca de várias coisas e você vai conseguir. Certo? A gente tem muitas ferramentas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Lembra que tudo depende da gente. Deus criou o sono limitado de experiência de felicidade, mas para mostrar para a gente que é possível a gente ser feliz e que é possível a gente parar a mente. Deus nos deu esse mundo lindo e maravilhoso para a gente desfrutar, mas não para a gente esquecer dele dentro de nós e desfrutar pensando que um objeto inerte me traz felicidade. Mas Deus criou esse mundo maravilhoso, cheio de desfrutes, cheio de belezas, para a gente viver e lembrar que essa felicidade gerada no mundo nada mais é do que a presença dele e que a gente se aproxime dele. Então, o porquê a gente sofre quando a gente desfruta e esquece dele? Porque a gente está se afastando da fonte. Então, não tem nada de errado desfrutar do mundo. Não tem nada de errado de celebrar esse mundo lindo.
mas o negócio é que a gente se esquece dele. Então, por que é importante meditar? Porque a meditação vai nos permitir sentir a presença do divino no mundo. Vai nos permitir lembrar que ele existe no mundo. E isso é o segredo de viver no mundo. Não é se afastar do mundo, mas é mudar a nossa visão do mundo. E é isso que os nossos mestres ensinam. E é isso que é chamado de Kriya Yoga. Kriya. Criação, cria o mundo. Iá é o divino que está por trás de toda ação e por trás do mundo. E por trás de mim. Kriya. Toda vez que eu for fazer qualquer coisa, em qualquer experiência no mundo, eu vou lembrar do Iá. E isso vai ser yoga, união. E o resultado de yoga, a gente leu na Bhagavad Gita, é felicidade. Certo? A gente tem um caminho maravilhoso na mão. A gente tem uma ferramenta extremamente poderosa que pode levar todos nós à perfeição da felicidade. Ninguém quer alguns segundos de felicidade com um quadradinho de chocolate. Ninguém quer só 1 hora de felicidade quando a gente está dormindo na ignorância, porque não dá nem para desfrutar da felicidade. A gente quer uma felicidade plena que jamais se acaba. E isso é o caminho da meditação. Certo? Vamos aumentar um pouco a nossa felicidade? Vamos fechar os olhos, por favor. Presta atenção na sua respiração. Ela que te leva para o lugar certo. Engrossed is the bee of my mind, on the blue lotus feet of my divine mother. Engrossed is the bee of my mind, on the blue lotus feet of my divine mother. Divine Mother, 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 my Divine Mother. A minha mente, que se parece como uma abelha, está completamente absorta aos pés da minha Mãe Divina, que são como uma flor azul de lótus. Quanto mais a nossa mente abelha se estabelecer na flor doce da presença divina, mais néctar ela vai receber. Concentrem-se. Cada respiração é a conexão da nossa abelha mental com a flor divina. A única fonte verdadeira de felicidade. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Curvem-se para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mestres, cada vez mais eu percebo que eu vivo como um mendigo nesse mundo, esmolando algumas migalhas, esmolando algumas moedas, mas me esquecendo que eu sou herdeiro de toda a riqueza. Abre meus olhos
e me deixe entender que eu sou herdeiro e não um mendigo. Que eu não mais esmole por migalhas de felicidade, mas que eu receba a felicidade a qual eu tenho direito, que é eterna e infinita. Me ensina o caminho. Me ensina a não mais me enganar. Me ensina a perceber tua presença em cada parte desse mundo. Abre meus olhos, ó Senhor. Inale, lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se. Exale. Respiração normal e consciente. Não existe esforço em vão no caminho espiritual. Até mesmo o menor dos esforços nesse caminho vai te trazer resultados imensos. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inale. Segure. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Exale. Meditemos um pouco em silêncio. É além da mente que a felicidade se manifesta. Concentrem-se dentro da cabeça e mergulhem na sua verdadeira natureza. Tente. Sarve bhavantu sukinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchid dukkha vapavit. Que todos sejam felizes, que todos tenham paz, que todos tenham saúde e que não haja tristeza, nem miséria, nem sofrimento em nenhuma parte desse universo. E por favor, jamais se esqueçam que todas essas conquistas são conquistas internas. Eu agradeço a Deus, agradeço aos mestres por essa oportunidade. Orando para que Ele abençoe nossas vidas com mais clareza, com mais certeza, com mais convicção do caminho a ser seguido. E que a nossa meta divina fique cada vez mais clara nas nossas vidas, para que a gente possa dar cada passo na direção certa.
na direção da felicidade e da paz eternas. Esse é o nosso direito de nascença. Essa é a nossa herança divina. E todos nós, sem exceção, só existimos para isso. Que cada pensamento, palavra e ação nos direcione para a nossa meta. Que cada experiência no mundo seja uma experiência divina. Tentando perceber essa essência divina em cada um de vocês e em toda parte, eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om. Amém.